Estamos começando mais um Brabocast, o podcast do concurseiro sofrido, talvez, Lorena? Sofrido, bem sofrido. Não, o concurseiro não é sofrido. A vida mansa de concurseiro. Claro que é, você também era. Só estuda, vida mansa. Bom, vocês já viram, tem aqui do meu lado a minha 01, Lorena Fônega. Muito bom dia, hoje a gente tá gravando mais cedo, né? É, pela primeira vez, hoje é uma mais versão cedo. matutina. Matutina. Do Brabocast. Hoje a gente trouxe um convidado muito especial, uma indicação de um amigo, e aí depois eu comecei a pesquisar. Vou ler o currículo dele aqui, e eu já gostei do currículo dele, depois eu vou explicar por quê. Graduado na Faculdade de Direito de Franca, a faculdade que eu também cursei, não terminei, mas cursei um pedaço. Entendi. Teve aula com o Wellington Tristão. Com certeza. Aprendi o que é lead. Já sabe o que é lead. Piada muito interna do curso de graduação, mas muito boa. Pós-graduação no Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, juiz de Direito no Tribunal de Justiça de Goiás. Seja muito bem-vindo, Luciano Toledo. Muito obrigado, Matheus. Estou muito feliz de estar aqui. Agradeço muito a oportunidade de vocês. E vamos lá, estou à disposição aí. Vamos trocar ideia, contar um pouco da rotina também, falar um pouquinho sobre magistratura, claro, e falar da sua trajetória até conseguir essa aprovação. Mais novo que a gente. Juiz mais novo. Eu acho que a gente tem trazido gente mais nova. Acho que a gente precisa mudar isso. Trazer uma pessoa, né? 50 a mais. Pra gente ficar mais bonitinho, né? Pra gente parecer novo, né? Muito bom. Seguinte, vamos começar do começo, né? É bom. Primeiro, deixa eu contar por que eu gostei do currículo, né? Eu abri o lucro, não fechei. Sucinto. Currículo sucinto. Não. A faculdade, isso, juiz. Porque tem gente que traz os currículos muito grandes, sabe? A pessoa quer se esconder atrás do currículo. E eu tenho a sensação, e eu acredito que a pessoa que faz muita coisa meio que não faz nada, né? É muita coisa. Não, passou em juiz, fez graduação na Faculdade de Direito de Franca, que é a faculdade, a FDF, a famosa FDF, ou o Brejo, né? Para os íntimos. E é só isso. Embora eu saiba de outras coisas, por exemplo, que ele é faixa preta de Hapkido, faixa preta de jiu-jitsu. Mas ele tem cara, né? De lutador, né? Eu acho Já que fez não fala que eu pareço um minotauro, por favor. Não, minotauro não, que é ruim, né? Pode ser. Ó, dizem que o Hapkido, não sei qual é mais, mas aqui pelo menos é bem puxado, né? Exige uma disciplina, o cara para chegar à faixa preta tem que estar animado. Então a gente vai conhecer um pouco de alguém que já sei que é disciplinado. Muito. Já é disciplinado, eu acho que isso aí a gente já vai descobrir rápido. E se não era, aprendeu no esporte. Com certeza. Não o é? esporte ajuda demais nesse ponto. Então conta aí, por que você decidiu, quando você fez a faculdade de Direito lá, no famoso Brejo, já era um sonho se tornar juiz? Não era? Como é que foi essa decisão? Então, Matheus, eu concordo contigo, assim, quem sabe onde quer chegar, o vento pode ser favorável, né? Quem não sabe, nenhum vento ajuda, então... Cara, Alice no País das Maravilhas. Aí, ó, pronto. Não é? Cara, assim, eu entrei na faculdade de Direito, meu pai vem de uma família de advogados, né? Meu pai é advogado, tem diversos primos advogados. Meu irmão se formou também em Direito, então eu já vinha do meio jurídico ali, mas nós não tínhamos nenhum juiz na família. E eu não pretendia, na verdade, ser juiz. Quando eu entrei na faculdade... Na realidade, assim, eu entrei na faculdade de Direito porque meu pai me obrigou, assim. Livre, espontânea decisão do seu pai. Não queria fazer Direito? Você pode fazer qualquer coisa desde que seja Direito. Exatamente. Né? Ele não me obrigou, não, mas assim, foi uma pressão boa, né? Mas tinha alguma outra coisa que você tinha vontade? Eu queria fazer administração de empresas. Nossa, ainda bem que você foi pro Direito. Salvou. Eu fiz administração. Aí, ó. Isso aí é uma frustração. Eu sei. Eu não fiz não, mas tenho vários amigos que fizeram e sei como que é. Você poderia virar auxiliar de escritório. É auxiliar de escritório, Hoje eu agradeço imensamente, assim, porque na realidade a gente é muito novo, cara, quando você tem que decidir sobre o seu futuro. É verdade, eu acho isso. Então, e assim, ao mesmo tempo que você é novo, você tem uma pretensão a resistir aos conselhos, né? Aquela fase meio adolescente, exatamente, ali, em transição. Aquela fase ali, tipo, não, eu sei o que é melhor, mas na realidade você não sabe nada. Então, hoje eu agradeço muito, assim, porque eu lembro de embates, assim, no carro dirigindo. Não, você tem que fazer direito, porque meu filho, a vida, direito te abre muitas portas e tal. Eu, gente, mas eu não quero, né? E aí, por fim... Caiu lá. E aí, quando eu passei aqui na Municipal, aí... Falei, não, começa a fazer, até sair o resultado dos outros
vestibulares que você está aguardando, e aí você decide. Beleza. Eu comecei a fazer, cara, né? Já de cara, assim, tive muita sorte de ter professores excelentes aqui na Municipal. Você gostou no primeiro ano da faculdade de Direito? Então você nasceu para fazer isso, Total, porque faculdade de Direito no primeiro ano, bebê, não funciona. E hoje, pensando friamente, assim, as minhas características pessoais acabam que se encaixam bastante, sabe? Nessa carreira, assim, nessa trajetória do direito. Porque eu sou um cara que sou, assim... Eu gosto de leitura, né? Eu sou um nerd incrustado, né? Porque eu acho que eu ainda tenho muito potencial para avançar no campo dos nerds ainda. Mas eu gosto de leitura, eu gosto de videogame, sabe? Eu sou o tipo de menino que olha e fala assim, nossa, ali aquele rapaz de óculos, eu usava óculos, né? Agora é porque eu fiz a cirurgia. Aí já fica diferente. Aquele rapaz de óculos que gostava de ler e de ficar em casa estudando e lendo e aprendendo. Então, aí eu comecei o curso de Direito na Municipal e já de cara gostei demais, me identifiquei. Depois saíram os resultados dos outros vestibulares, eu passei e deixei de ir, na verdade. Então... escolheu mesmo por fazer o Direito. E aí, dali, cara, eu já comecei a ganhar confiança, assim, gostar do que eu estava fazendo, né? Mas a pretensão nunca foi concurso público, porque não tinha isso na minha família. E quando eu me formei, eu já estava trabalhando com meu pai. Meu pai tem diversos escritórios, assim, de advocacia aqui na região. Eu já estava atendendo, já estava ganhando um pouco de dinheiro e tal, tava encaminhado. Tranquilo. Você ia trabalhar com seu pai, esse era o caminho natural. Era o caminho natural. Tanto é que meu irmão seguiu esse caminho, né? Sim. Tá bem hoje, graças a Deus. Mas aí, cara, no dia a dia da advocacia, assim, eu comecei a perceber que... Falei, mas que legal, né? Ali o dia a dia do magistrado, do juiz, né? A função, o cargo, vendo resolver os problemas que surgem, né? Qual que é a finalidade do judiciário em si. Você começa a ver na prática, é um pouquinho diferente dos livros, do que você aprende na escola. E aí foi surgindo esse interesse. E eu tive também muita sorte, assim, eu agradeço muito, porque nesse início de carreira, eu advoguei de verdade, cara. Eu não fui... Tem muita gente que já mira o concurso desde o começo, então o sujeito só pega aquelas ações para cumprir a atividade jurídica, só coloca o nome lá e... Acabou. E nem pega, né? Na verdade, já quer. No seu caso, não. Você meio que talvez aquilo seria a carreira naquele momento. Sim. Quanto tempo você ficou advogado? Eu advoguei 5 anos e meio. Mas eu era advogado que ia lá e encostava a barriga no balcão, sabe? Que fazia petição, que atendia o pessoal. Eu realmente eu advogava. E aí começou a surgir esse interesse. Eu tive a oportunidade de ter contato com juízes novos, né? Porque até então aquela figura do juiz velho, barrigudo, bigodudo, não é o que vocês esperavam quando eu cheguei aqui, né? Não, a gente já conheceu por causa do Instagram, Não, mas agora tá vindo a gente fez com o Thales Braghini, né? Ele também era Ele também novo e corredor e tal. Nerd também, né? Porque joga xadrez. Por exemplo, qual é o seu hobby? Joga xadrez. Eu gosto de jogar xadrez. Eu acho que é uma prerrogativa. Eu acho que é agora... Nós nunca vamos ser juízes. Putz, eu não sei nem... Eu sei só a regra, né? De como mexe cada peça. Eu sei só que tem um cavalinho. Quem é o cavalinho? É o cavalo. Chama cavalo? Chama cavalo, olha só. Eu já sei alguma coisa. Já sabe. Acho que eu vou pôr a Mariá pra fazer isso. Fazer xadrez. Já pensei Jogar xadrez. Trabalha muito concentração. O Gambito da Rainha. Gambito da Rainha. É um filme isso? É uma série. Uma série. Então, eu acho que a gente podia pôr as duas e fazer uma dupla. A Olivia e a Mariá. Ficar jogando lá, criar um ambiente. Tem um livro, né? Hábitos Atômicos. E o autor conta uma história de um pai que ele queria que os filhos desenvolvessem no xadrez. E aí ele criou, né, dentro da casa dele um quarto lá, um espaço, sei lá, um escritório que ele montou tudo com peça de xadrez e tal. E tinha o tabuleiro, tinha luz e tal. E aí para estimular as crianças, né? Ele não tinha sido jogador, mas ele queria estimular. Uma das filhas virou campeã estadual de xadrez e a outra campeã nacional mais nova da história nos Estados Unidos. Que legal isso. Aí, só pelo ambiente propício para a criança se desenvolver. Então já gostei. Melhor do que dancinha do TikTok, né? Vamos mas acho que a gente pode investir nisso. O xadrez vicia, tá?
Ultimamente já tô assim, opa, preciso parar um pouquinho com isso aqui. Porque eu sou iniciante total, né? Comecei a jogar agora. Mas, cara, dá uma vontade de você ficar jogando toda hora. Que chega no ponto ali que você fala, opa... tem gente que vira noite e tal, é muito louco. Vira até meio que um vício. E aí, beleza, você tava advogando ali e tendo contato com esses juízes mais novos, né? Uma galera mais nova e tal, da magistratura. Amigos próximos? Amigos de faculdade? Amigos não, assim, conhecidos de trabalho mesmo. De trabalho, de ter Porque contato. eu trabalhava em diversas cidades da região. Trabalhava em Ribeirão Preto, trabalhava Sertãozinho, aquela, né, região. Guariba ali, tudo. Eu atendia e atuava ali na Bebedouro e tal. E nessa vivência aí de fórum, eu tive contato com alguns juízes, hoje colegas, né, muito, muito legais, assim. Tem gente muito bacana. Tem. É que tem uns mala, né? Tem. Mas tem os caras muito bacanas. Em todas as profissões e carreiras. E às vezes a gente lembra só do mala, mas tem muita gente bacana mesmo. Eu também tive contato. Gente que você fala assim, caramba, que massa que esse cara é juiz. Porque, tipo, vai ser um cara que vai ser tão correto que tá na função certa, assim. E engraçado, Matheus, que depois que eu entrei na magistratura, aí você tem uma gama, né? Um contato muito próximo com outros colegas, tanto do estado quanto nacional, assim, a nível nacional. Faço parte de grupos de juízes nacionais. E eu vou te falar, cara, que a minha imagem do sujeito que é juiz mudou muito depois que eu passei a conhecer o pessoal. Olha, 99% da galera que é magistrado hoje, os caras passam os perrengues e querem a mesma coisa que a maior parte da população. Os caras estão ali para ajudar mesmo, estão ali para fazer o melhor, para tentar auxiliar, prestar uma jurisdição bacana. Mas eles, de fora, né, quem está de fora, acaba tendo uma imagem um pouco distorcida, assim. Eu não sei se isso é proposital. Mas você não acha que os juízes de antigamente traziam essa postura e talvez isso... tinha uma pompa maior, né? Tinha uma pompa um distanciamento e eu que acho que hoje acabou isso. Melhorou, né? Não sei se acabou, mas melhorou. A gente muito, tá tendo pessoas mais abertas. Né? Hoje você tem as redes sociais, então tem juiz, tem delegado, né? Promotor, que está um pouco mais... vamos dizer assim, abrindo um pouco mais igual os pais de antigamente, sabe? Os pais tinham uma postura e essa postura foi se relaxando e hoje ela é totalmente diferente do que... Igual o pai da minha mãe, meu avô não falava com ela do jeito que... não brinca, né? Uma postura diferente. mais... Eu acho que hoje isso hoje tá mais... foi se transformando, né? É uma questão cultural e até eu acho que hoje a facilidade de comunicação ajudou muito. Porque antes... Quem tinha acesso ao juiz? Muito pouca gente. Existiam muito poucos magistrados também. Né? Apesar de eu ter colegas hoje que são mais velhos, são já desembargadores, são da carreira assim, das antigas mesmo. Quando eu nasci, o cara já era juiz. Já. E são pessoas excepcionais. Também, assim, excelentes. Sabe? Então, assim, às vezes, o que eu penso é que a gente vem de uma cultura que põe o magistrado ali como o autoritário, o cara que... né, vai determinar alguma coisa em seu desfavor e você não tem escapatória. Tipo um carrasco. Um carrasco. Né? E hoje a gente vê que não é isso a situação, né? Na realidade, o juiz ele tá ali justamente para te servir, para fazer o seu direito valer. Legal. Né? Por vezes, óbvio, o seu direito não vai ser o melhor direito, o direito do outro vai ser o melhor, mas... Enfim, ele tá ali para fazer o melhor, fazer cumprir a legislação dos legitimados, quem tá para fazer a lei, que é o Poder Legislativo, né? Só tem eficiência se alguém mandar cumprir, né? E essa função é do Judiciário. Então, hoje, eu tenho uma imagem dos magistrados muito diferente do que quando eu entrei. Só que é muito difícil passar isso para as pessoas que não têm, né, tanto acesso, assim. Porque hoje a gente vive uma briga com a mídia e tal, né? Por inúmeras razões, né? Que daria para a gente ficar aqui a tarde inteira discutindo. Mas, assim, a imagem do magistrado hoje tem mudado e eu acho que tem mudado muito para melhor. Verdade. Eu também acho. Tem um filme, e eu lembrei na hora que você estava falando, que você falou da questão que às vezes o seu direito não vai ser, tipo, né, numa situação de conflito, vai ter né, um que ganha, um que perde. Tem um filme chamado O Juiz, já assistiu?
Eu acho que tem mais de um filme com esse nome. Esse é um mais recente, que era aquele cara que fez o Homem de Ferro. Não. É tipo um drama. Eu preciso anotar. Já tô com 3 filmes aqui pra assistir. Esse filme é sensacional. Sensacional. Então. A história, basicamente, é de um pai que é juiz. E aí o pai se envolve num problema e ele precisa ir atrás de um advogado. Você pode não contar o fim? Não vou contar Obrigada. o fim. Mas talvez eu dê só um spoiler. Não dê. Mas o pai, ele tem um problema, ele é juiz e ele tem um problema lá, é um acusado, e aí ele precisa contratar o filho. O filho dele é um advogado mega de sucesso. Tipo, o cara é muito grande, que é o cara que faz o Homem de Ferro. Acho que é Robert Júnior, não sei o quê. Chama não sei Pedro, o sobrenome. Ele sabe o nome. Enfim, é um cara. E aí ele tem que defender o pai dele. E aí tem um conflito do pai com o filho. É muito bom o filme. É uma trama que você fica muito preso. E eu lembrei disso porque ele vai pro tribunal do júri, o pai dele. E aí tem uma hora que eles vão selecionar e o promotor pede para fazer o julgamento na cidade. E aí ele fala assim, e aí o juiz pergunta pro filho, mas por que ele pediu para fazer aqui, né? Eu sou juiz nessa comarca. Aí ele falou, sempre vai ter alguém que te ama e alguém que te odeia, né? E aí ele falou assim, se ele souber selecionar bem o júri, ele pode pegar o promotor, gente que eventualmente não goste tanto assim, porque numa ação um ganha um perde, né? E tal. Aí você falou disso, eu lembrei. Então fica a recomendação do filme, muito bom. Sou de assistir filme não, esse filme deve ter uns 8 ou 9 anos, mas eu recomendei já pra uma galera. Deixa eu já recomendar o outro, que aqui eu acho que é o mesmo nome. Nossa, 4. Kleber, você pode, por favor, anotar os nomes pra mim? Obrigada. Pra galera que presta concurso aí, cara, é muito engraçado, assim. É uma comédia brasileira da galera que vai prestar concurso. Eu já vi. Eu não assisti esse filme, mas eu já vi. Tinha um concurso público esse aí, eu acho, não é? Concurso? Eu acho que é o juiz, não é? Não sei agora. Não é daqueles... É o mesmo nome. É de humor, não é? É de humor. Nossa, mas acontece mil coisas, galera. Acho que vai pro Rio de Janeiro. Não, é o concurso. É o concurso? Então eu tô confundindo. Acho que é isso mesmo, é verdade. Eu não assisti, mas o nome não tem como passar em branco. Você olha e fala o concurso, fala, tem edital? Concurseiro é assim, onde? né? Que, abriu? Cara, isso é muito louco. Quando eu comecei a prestar a prova de concurso, quando eu tava decidido a passar e tal, eu andava na rua e tal, e às vezes aparecia um outdoor escrito concurso. Cara, me chamava muito a atenção. Aí vai ver, é concurso de bolsa, era para vestibular, não tinha nada a ver com concurso. Mas estava escrito concurso, né? Concurso de animal, mesmo. Mas, sei lá, de pets. Traga seu cachorro. Era de pets. Aí eu via concurso, falei, aonde? O edital é quando? Quando que é a prova? A gente fica meio... Já queria se inscrever. Já queria me inscrever, né? Quanto que é a taxa de inscrição? Deixa eu ver se eu vou ter dinheiro, né? Porque concurseiro é assim, né? É triste. E aí, beleza, você advogou esse tempo... decidiu ali, né, depois de ter contato com esses magistrados, enfim, e aí daí até a aprovação, eu já vi, eu dei uma stalkeada, né, que eu sempre faço isso para ver, eu vi que você parece que esbarrou bastante ali numas fases orais, mas quanto tempo até ser aprovado depois da decisão? Na realidade, assim, na fase oral, graças a Deus, eu passei na primeira. Assim, então foi fase escrita. Eu prestei inúmeros concursos, assim, na minha preparação, porque... Quando eu decidi que eu queria prestar concurso da magistratura, eu já queria magistratura. Eu não queria defensoria, não queria Ministério Público, eu não queria, né, procuradoria, nada. Eu queria magistratura. Falei, eu só saio de onde eu tô para me tornar juiz. Senão eu fico onde eu tô. Não tá ruim, né? Então, eu já foquei. E cara, como eu me conheço muito bem, assim, eu sabia que eu não conseguiria ficar uma eternidade por conta de... só estudar, né? Nessa vida, porque é uma vida sofrida. Sim. Quando você está se propondo a passar em concurso, você tem que... É uma vida regrada, né? Você abre mão de muita coisa, né? Então, eu sabia que eu não ia conseguir ficar nessa vida por muito tempo. E eu falei assim, cara, então eu vou ligar no 12 aqui, vou me dedicar tudo que eu tenho para eu tentar 100%. Passar o mais rápido possível. Mas você continuou advogando? Continuei advogando. Você não parou para falar, vou só estudar, não? Não. Você manteve as duas. Diminui, né? Diminui o ritmo, tinha mas... a condição de diminuir o ritmo. Como eu não era empregado, eu tinha, né, autonomia, eu conseguia, por exemplo, fazer uma gestão de horários ali que me permitia estudar. Legal. E até isso o pessoal pergunta bastante, né, na internet. Doutor, eu tô trabalhando, eu preciso sair para estudar para concurso. Eu costumo falar o seguinte, cara, na minha visão, né, quando eu
por exemplo, teve vezes que eu tirava, assim, 15 dias para estudar para alguma coisa. Então, eu vou tirar 15 dias, não vou trabalhar 15 dias, eu vou ficar por conta disso daqui. E aí eu percebi que quando eu estava só por conta de estudar, o meu rendimento caía. Cara, isso é muito... mas isso aí a gente comenta muito sobre isso. O meu rendimento caía. A gente acha que vai falar... Não, agora eu vou estudar 8 horas por 2 dia, horas, porque eu trabalho 8, vou parar de trabalhar, vou estudar no mínimo 8. Aquelas horas que eu trabalho. Se você estudar 6, o dia que eu batia às 6 horas, eu saía de lá até assim, ó. Oi? E para alguns, né, no meu caso também, é que às vezes a gente precisa de um tempo de... sei lá, sair daquele local, ver gente, dar uma andada e tal. E aí você quer meio que tirar, não, agora eu tenho que fazer render. Você entra com essa mentalidade. Não, eu tenho que fazer esses 15 dias, por exemplo. E valer a pena. Eu teve um período que eu tirei férias. E eu trabalhava e tal. E aí, cara, eu comecei a cair o meu rendimento. Eu falei, gente, eu tô de férias, era pra eu estar conseguindo estudar mais. Mas eu ficava num nível de estresse, eu colocava muita pressão, porque a mentalidade era, tipo, fazer um mês o que você não... Fazer em um dia o que eu faria em 3. Isso. Essa era a mentalidade, mas não faz. E aí você se cobre, cria uma pressão, um ambiente... E é muito engraçado isso, porque muita gente acha que quem só estuda... Claro, tem uma vantagem inegável. Você consegue gerenciar melhor o seu tempo. Mas é muito difícil também, mentalmente. É muito. Para mim foi muito difícil também. Eu parei só para estudar, foi bem difícil. Eu ainda, lá em casa, eu montei minha sala de estudo no meu quarto. Então, meio que... Você ficava trancada. Eu não saía do quarto, né? Porque se eu não estava estudando, eu ia dormir. Então, era meio que assim, né? Foi difícil. É difícil. Não foi fácil. Eu achei que fosse ser bem mais fácil, não foi. Aí, a resposta que eu costumo dar para o pessoal que pergunta isso, eu falo assim, cara, eu acho perfeitamente possível você passar no concurso que você quiser, trabalhando e estudando, desde que você tenha disciplina e estratégia. Né? E quando você se dispõe, se você tiver essa condição de não trabalhar e apenas estudar, porque é difícil falar apenas estudar, né? Parece que é só apenas não, É um baita, né, serviço ali, uma dedicação. E tiver rigidez mental de conseguir levar isso numa boa, né? Eu tô estudando, né? Já visando aí minha aprovação, já tô... se eu ficar aqui 1 mês, 1 ano, 2 anos... por conta de estudar e mesmo assim ainda não conseguir, não tem problema. Se você tiver essa condição, essa leveza de espírito de não se cobrar tanto por conta de não estar trabalhando, aí eu acho excelente. Né? Agora, se você for ficar com esse peso, nossa, eu não estou trabalhando, estou só estudando e não passei na prova. Nossa, eu estou só carregando estudando. Uma bagagem extra na subida. Exatamente. Então, aí, aquilo vai se tornar... ao invés de um benefício, um malefício. Sua vantagem vira o seu... da sua própria consciência, né? Então, ao meu ver, assim, se você tiver condição de ter essa mentalidade, ótimo. Agora, se não, e aí eu tinha um pouco de dificuldade, falando, né, no meu caso em específico... De ficar parado, se sentir desconfortável. Então, eu gostava, assim, até para arejar um pouco a cabeça, eu saía, trabalhava com outras coisas e tal, via gente... voltava, estudava, rendia mais. Exceto quando já estava em alguma situação avançado no concurso. Porque o concurso, vou falar da magistratura, que é o que eu sei mais, que eu passei, minha experiência. Mas o concurso da magistratura é assim. Você começa a estudar para magistratura. E aí, lendo William Douglas, né, os outros gurus aí dos concursos, não, você tem que fazer provas, você tem que se testar a todo tempo e tal. E eu concordo. Eu acho que quanto antes você começa a se pôr em prova, melhor você vai adquirindo experiência que vai além dos livros. Quando sai de casa e pega o transporte, chega no local de prova, vê aquela montoeira de gente, sabe? São outras experiências ali que estão sendo enviadas para você e isso tudo faz parte aí de um processo até a sua aprovação. Então, quanto antes você começa, melhor. E aí, eu me dispus a começar a fazer prova direto. E aí, você, num primeiro momento, a prova objetiva, né? O concurso da magistratura são 5 etapas. E a primeira é a objetiva, que é o X, né? Ali, A, B, C, D ou E. Né? Prova fechada. Isso. Prova de múltipla escolha. E aí, você faz as primeiras provas, você já está estudando ali
pra caramba, né? Aí você faz a primeira prova e toma um sarrafo, assim, gigantesco. Que você fala assim, meu amigo... Não sei de onde veio. 50%, né? Uma hipótese. 50% da prova, a nota de corte foi 90%. Você fala assim, nossa, onde que eu tô achando? Nunca eu vou conseguir. Não vai dar. Não vai dar. Se eu estudar 24 horas durante 10 anos, eu não consigo. Essa é a sensação que dá. Mas aí vem, né? Aí você fala, não, mas vamos lá, vou tentar, né? Mas tem gente tirando essa nota, eu também vou conseguir. Persistência. Aí você começa a pensar, né? Aquele pensamento de concurseiro. Cara, mas pra mim, eu acho que eu não consigo. Né? Eu acho que é uma questão minha mesmo. Acho que não vai rolar. Acho que eu sou um pouquinho mais burro do que a maioria, eu acho. É engraçado que todo mundo pensa isso. É igual. Até na minha fase oral, gente. Na fase oral, eu fui fazer um treinamento, né? Lá no Rio de Janeiro, a gente chegou fechado numa sala, assim, tinha umas 30 pessoas. Ali só tinha os cabeças, assim. Só que todo já mundo estava na segunda fase. Na fase oral. Aí era TJGO, tinha fase oral não é a segunda, não, é a terceira? A fase oral, na realidade, é a penúltima fase. Porque depois só vem a avaliação de títulos. Só que a fase oral é mais temida, né? Desses concursos grandes. Que aí lida com emoção, não só conhecimento. Isso. E aí dá um medo danado, porque já remou demais para chegar ali e perder no último etapa. Você não quer, né? Ninguém quer. Uhum. E aí fui fazer esse curso de oratória lá no Rio. Muito legal o curso, cara. E Brasil, assim, a nível de Brasil, acho que lá é um dos principais. E aí a gente sentou numa sala que tinha uns 40 concurseiros, assim, um do Mato Grosso do Sul, o outro do Brasil Paraná, inteiro. Brasil inteiro, a galera que já tava... Eu já conhecia muita gente de rosto, porque quando você começa a ir nesses concursos... Cara, isso você começa a reconhecer. Nossa, eu passei por isso com uma menina e ela sentou do meu lado, as duas, eu falei, essa menina tava fazendo o outro. Ai, vou guardar o nome dela. Não, o meu sempre aconteceu. Tinha uma menina... que a do M, a gente cai sempre junto. Eu falei, um de nós precisa passar pra parar de se encontrar. Mas e aí? Vira amizade, né? Eu tenho amigos até hoje. Assim, porque era por nome. Então, assim, a sala do L. Cara, Luciano, tal. Tem um monte. Todo mundo junto. E aí, a sensação, né? A síndrome do impostor que eles né? Cara, todos os meninos ali da sala tinham. Falava assim, não, eu tô aqui por sorte, cara. Eu não sei como que eu vim parar aqui. Se fizesse outra prova, talvez eu não estaria. Exatamente. Essa prova veio pra mim. É a chance da minha vida. Esse dia eu tava muito bem, inspirado. Exatamente. E aí, isso foi uma percepção depois que passou, minha, né? Que quando começava, porque aí fazíamos simulados, né? Punha 5 de um lado e o cara sendo arguído do outro, como se tivesse essa bancada aqui, 5 daí. Você fica desconfortável mesmo, pra treinar o desconforto. E o cara ia na pergunta de rodapé, sabe? Não é pra não saber. Exatamente. E ninguém leu. Quem tá perguntando, ele quer que você ele quer te desestabilizar emocionalmente. A gente falou disso, ainda comentei. Ele quer que pra ver como é que você vai lidar. Dificuldade, né? Então ele vem com uma pergunta ali e tal. Meu, o pessoal sabia tudo. Sabe? E eu sabia também, na época, responder. Sim. Então, assim, mas a gente acha que nunca vai, não consegue. Mas a sensação era assim, nossa, tô aqui por uma sorte tremenda e é a chance da minha vida. E aí, essa era uma sensação de todos. Então, voltando, né? Nas primeiras fases, a gente esbarra ali, toma cacetadas, né? E continua, persiste. Aí você começa a passar. Aí chega o primeiro ponto. Fiquei por uma questão na fase objetiva. Uhum. Aí você já, Aí na outra prova, você já vai e pum, tá dentro. Uhum. Aí na outra você faz, entra. Aí você começa a entrar em todas. Sim. E é uma escada. Né? É um acúmulo de conhecimento, que aí ele já fica bem mais... Eu costumo brincar com os meninos, que eu falo assim, você tem que entrar na fila. Tem um requisito bacana para esse pessoal de concurso, que é ou você é um profissional ou você é um amador. Se você for um amador, a sua fila não anda, provavelmente você vai ficar ali durante muitos anos e muitas vezes você vai desistir porque você não vai conseguir. É como se fosse uma fila que o guichê tá fechado. Isso, mais ou menos. É uma fila, o guichê lá na frente tá fechado. Você tá aqui, ela não vai abrir, a outra tá movimentando. Agora, se você entra na fila dos profissionais, né, e eu gosto muito Napoleão Hill, não sei se vocês já leram. Uhum.
ele fala sobre isso e fala... o T. Harvey também, na Mente Milionária. O que a fila do profissional é o quê? É o cara que leva a sério. Sim. Né? É uma decisão, né? Eu acho que tem que tomar uma decisão. Falar, eu vou fazer isso aqui e vou fazer isso bem feito para acabar isso logo. Isso, isso né? Comigo foi assim, porque você sabe, eu comecei a estudar para concurso, comprava a apostila da Bancos, dava 10 páginas e vão lá fazer a prova. O guichê estava fechado. O guichê estava fechado. Né? E aí, até que chegou o momento que eu falei, não, peraí. Ou eu vou fazer isso aqui direito, ou não vou fazer. E deu super certo. Resolvi fazer certinho e foi, né? Totalmente então, diferente. É uma decisão mesmo que você tem que tomar e falar, eu vou abrir mão disso. Por um tempo, a prova é daqui tanto tempo, a previsão que seja, mesmo que a gente não tenha o edital aberto. Eu vou me dar 2, 3 anos, que é um jogo de longo prazo. Vou me dar isso e vou levar a sério. Vou abrir mão de tudo. Pronto. Aí eu acho que você começa a deixar o amadorismo de lado e você entra na fila dos profissionais. E a fila do profissional anda. Ela anda. E você vê claramente o seu lugar na fila do profissional, dos profissionais. Porque essa história de, olha o rosto conhecido ali. Quando passou para a segunda fase, que eu comecei a passar para a segunda fase, eu comecei a passar em todos os concursos que eu fazia. Eu não ficava mais em primeira fase nenhuma. Teve um ano, eu não sei se foi 2015, 2016... que todos os concursos que eu prestei eu passei na primeira fase. TRF, para juiz federal e para juiz estadual. Então, eu passei assim, no mesmo ano eu passei uns 10, sabe? Todos os editais. Mas disso você tinha quanto tempo estudando? Só pra galera entender. Eu já tinha uns 3 anos estudando. 3 anos estudando. Uns 3 anos. Pra primeira aprovação foram 3 anos? Que foi esse que você passou? Você fala aprovação total na primeira fase? Aprovação total. Foram 3 anos e meio. 3 anos e meio, Foi de dedicação. Porque esse concurso do TJ Goiás demorou bastante para finalizar, assim, sabe? Foi uma época de restrição orçamentária. Então, a administração do tribunal segurou bastante. Então, ele acabou se prolongando mais. Então, vamos pôr 3 anos e meio, 3 anos e meio. Mas aí, nesses outros que você passou, você não chegou a fazer as outras fases? Fiz. Aí você sobe um degrau na escada, né? Aí tem mais outra, aí na segunda fase, a mesma sensação. Cheguei lá. E aí é outro rolê para a segunda fase de virar a pró na segunda fase. Exatamente, cara. Daí entrava, sentava lá, umas questões, aí você respondia a questão, porque você sabia mais ou menos o assunto. Mas na hora que chegava ali o espelho, você, nossa, eu não ia lembrar disso aqui nunca. Até você já, talvez tinha visto já. A segunda fase, só para o pessoal entender, é uma fase de prova aberta. Prova aberta. Então, a primeira Normalmente fase é a prova... uma sentença, não é? Não, aí essa é a terceira fase. Ah, tá. Então, a primeira fase é uma prova fechada. A segunda fase é uma prova aberta. É uma prova aberta. São questões dissertativas. Certo. Então... Tem alguns tribunais que mudam um pouquinho, às vezes pede alguma dissertação e algumas perguntas, outros são só perguntas. Mas, enfim, é para verem a sua escrita. Certo. Né? E aí, a mesma cacetada. De novo, voltei lá pro fim da fila, mas aí já era outra fila. Da segunda fase. Da segunda fase. E aí, já estava ali... aí já tinha mais profissionais. Um concurso que tinha 4 mil inscritos, passava 200, 300. Entendeu? Para a segunda fase. E aí mais concorrido. Aí já fecha muito o cerco, você já vê que quem tá ali... Não tem bobo mais, Não tem bobo. Ali já é briga de foice. Né? Quem tá brigando na segunda fase para frente, já são sujeitos preparados. E aí começa a vir... Aí já é quem é mais profissional, já não existe a fila do amador. Tá todo mundo ali. Aí você já tá na fila do profissional, sua fila tá andando. Então você começa a ver os colegas passarem, né? Aqueles rostos... ali vão já embora, estão familiares. Fulano passou em tal lugar, fulano passou em tal lugar. Aí ele já não tá mais na sua frente. Na segunda. Entendeu? Ele já foi pra terceira. Ele já entrou. E aí começa a chegar a sua vez. E aí começa a chegar, daí passou da segunda fase, vem as sentenças. E aí são para magistratura, né? Uma sentença civil, uma sentença criminal, uma sentença penal. Que também é outra dificuldade. Porque a técnica de redação, a técnica de elaboração do texto, a estrutura dissertativa ali é um pouco diferente do que se vê nos livros e do que o advogado está acostumado. Porque... é diferente a fundamentação, né? A postura, ou até a forma de desencadear argumento, né? É diferente. Justamente. A postura do julgador,
que é difícil de você implantar na pessoa que ainda não é, que não... sabe? Que ainda não tem, não tá ali. Eu imagino que o texto do advogado ele é muito enviesado, né? O do juiz, ele tem que ser... Ele não pode ter esse viés, né? Porque ali ele tá defendendo um lado, né? Então, eu acho que é mais... Sim. Ele é Por mais que amplo, você vai selecionar o direito de alguém, você tem que abranger tudo e você tem que se postar não mais como quem está pleiteando algo, mas como quem está decidindo. E isso é uma dificuldade que é difícil de passar para as pessoas, né? E só com muito treino para conseguir a gente adotar essa postura, e até isso que nos treinamentos de assessoria eu falo para os meninos. Falo, olha, você tem que pensar que a figura do magistrado já não é mais uma figura de dúvida, de talvez seja isso. Não, ele tem que ser incisivo tem que ali, né? Convencido e passar essa confiança para as decisões, né? Então, é algo que foge um pouquinho do comum, a gente não está acostumado a ler isso nos livros, né? E aí depois vem a fase oral. Aí quando você consegue passar, vem a fase oral, que aí a fase oral é o terror aí do pessoal. Gente, eu imagino, eu nunca fiz uma prova com fase oral. Mas eu ia na escola, falava que tinha prova oral, eu me dava dor de barriga, febre, eu não ia. Eu inventava as coisas para minha mãe, falava, mãe, hoje não. Nossa, mãe, tá doendo, o dente tá doendo, me leva no dentista. Eu preferi ir no dentista do que fazer a prova. Anestesia no dente, né? Pra não... Pronto. Imagina, você tá num concurso. Deve ser bem tenso, porque você tá ali, eu acho que o que deixa mais tenso não é nem só o fato de ser uma prova oral, que já por si só já funciona, mas é o fato de que é quase a última fase do negócio. Tudo que você já passou. Fala, se eu não passar aqui, a pressão tá muito maior. E aí você fala, putz, se eu errar aqui, eu perdi tudo aquilo que eu fiz para trás. Então a pressão é muito grande. Então a vontade de acertar é muito grande, mas aí gera um nervosismo, uma ansiedade natural, né? Eu costumo falar. Eu, por exemplo, fui muito ruim na escola. E aí eu lembro que, tipo, em prova eu não ficava nervoso. Você não sabia nada, eu ia né? mal. Tipo, não tinha nada em jogo. Eu não tive... Sabe quando não tem nada em jogo? Se você estudar pra caramba ali, você fala, nossa, não posso ir mal, não posso ir mal. Meus amigos estavam tudo nervosos, eu tava assim, o que é prova? Tá vou tirar nota baixa e a vida vai seguir. Então, assim, quando tem muito em jogo, né? Tem uma frase... Como que é a frase? Não vou falar igual o Chaves agora, mas que aí inverte a sequência, Chaves, né? Matheus. Chaves, você não sabe o que é Chaves, né? Não, mas sabe. Pô, SBT. Chaves. Que é assim, é justo que muito custe o que muito vale. Acho que é assim a frase. É justo que muito custe o que é? Uma o que frase muito boa. vale. Porque é o seguinte, vale muito, é muito relevante para aquela pessoa que está fazendo. Sim. Então, assim, é óbvio que ela vai estar num nível de tensão muito maior do que uma pessoa que, por exemplo, na primeira fase, porque assim, é meio que tá agora ali, quarta fase, né? E como que é essa fase oral? É você e o juiz, e um juiz não? Quem que é? Como banca, é que funciona? Não quero assustar ninguém, mas é realmente assim, é algo que a princípio te impacta, sabe? A minha, por exemplo, foi num auditório. Nossa. Num auditório? Que bom. Tinha, assim, bastante gente assistindo. Tá. Os acadêmicos adoram Jamais isso, né? gostaria. Chega lá e fala assim, vou ver aquele cara ser fritado lá agora. Putz. Com a alegria da vida. E aí? A sua caveira lá. O cara quer ver sangue. É tipo o cara que vai no circo e fica pensando em se cair. Se Deus e se essas motos bater na hora que ela estiver trombar, lá? Acho que agora vai pegar, quer ver? Né? É tipo isso, agora ele se enrolou lá, tá gaguejando. E aí são a banca, né, examinadora, geralmente por desembargadores ali, juízes mais experientes que estão... No meu caso, eu não lembro se eram 8 ou 12. Meu pai eterno. Sentam assim, num patamar mais alto que você. Pra te colocar no seu lugar. Você olha pra já cima. fica com aquela postura de ursinho do Shrek, né? Você já... E aí começam eles sorteiam o ponto um dia antes. Isso, o Thales falou disso. Então, assim, esse sorteio de ponto é terrível, cara. É terrível. Porque... Eles marcam assim, o seu sorteio de ponto vai ser no sábado às 8 da manhã. E a sua arguição oral vai ser no domingo às 9 da manhã. Aí você quer estudar aquele assunto... Meu amigo, você não dorme. No dia que você sorteia o ponto, você quer engolir o livro daquele ponto. Daquele ponto. Porque a sua vida depende daquela informação. Exatamente isso. E aí, só que detalhe,
é uma matéria enorme, porque apesar de ser alguns pontos de cada matéria, você tem ele pega civil, ponto grande, penal, né? processo civil, processo penal, administrativo, constitucional, tributário, ambiental, enfim, é uma gama enorme de matérias. Cada uma tem um ponto que não é pequeno o ponto também. E aí, detalhe, né? Contar uma curiosidade. Nesse dia que sortearam o meu ponto, cara, eu gostava muito de... Eu tinha um aplicativo no celular que eu contabilizava as horas líquidas estudadas. E quanto era, por mais ou menos? Variava bastante, assim. Mas eu tentava manter uma média de 8 a 10. Caramba, todos os dias? Isso já quando eu tava, assim, já com um ritmo bom, sabe? Os finalmente, assim. Caramba, muita coisa. E você ficava quantas horas por conta pra fazer isso aí? No dia todo, né? Mas até a noite? Até a noite. Eu fazia turnos, assim. Então, eu tentava estudar. A minha meta, o ideal do meu dia era 3 de manhã, 3 à tarde, 3 à noite. Líquido, né? Isso bruto dá o dia todo. Dá 24. Tipo isso. Tá. Porque o resto sem dormir. Escovar o dente. Comer já pensando que você vai estudar. Não, comia já estudar. Não contabiliza a comida. Sono, né? Porque o sono é uma... Ele bate. Nossa, era terrível. Só que nunca, assim, é muito difícil você conseguir manter isso todos os dias, todos os dias da semana todos. Então, assim, quando eu fazia 3 de manhã e 3 à tarde ou 3 à noite ali, já tava okzão, já cumpri minha, sabe? Tá pago. Tá pago. Né? Aí menos que isso eu já ficava, nossa, ontem eu não estudei tanto. Então, mas assim, era essa a média. E nesse dia da fase oral... Bateu 12 horas. Cara, bateu 12 horas. 12 horas líquidas. Eu sei o que é isso. Eu lembro que eu deitei, assim, no outro dia, cara, a minha cabeça tava tão girando que eu falei, eu estraguei meu concurso. Eu não vou conseguir fazer nada amanhã do tanto que... no meu caso, eu não cheguei isso tudo um dia antes da prova, né? Mas no mês, assim... Então, isso é muito perigoso, porque a gente tem o que a gente chama de memória de curto prazo ou memória de trabalho. É como se, a gente faz uma analogia com o computador, é como se fosse a memória RAM. A gente tem o HD e tem a memória RAM. A memória RAM é aquela que está durante o trabalho, né? Tanto que se você tirar a energia, o que você está fazendo ali na hora, você perde. Essa é a memória RAM. A memória de longo prazo, ela é o HD ali, que é o córtex. Quando você sobrecarrega enfiando muita informação durante o dia todo na memória de curto, né, nessa memória, ela sobrecarrega. A real é isso, você sobrecarregou. É provável que você obviamente não reteve todo esse conteúdo, né? Você já tinha uma base no assunto, mas aí aprofunda. Só que você pode criar um cenário que dá um crash, assim, que você começa, tipo, ficar até meio... Sim, sobrecarrega. Eu deitei a cabeça no travesseiro, eu não conseguia dormir. Por isso, eu não conseguia. A gente fica acelerado. Eu lembro que eu via umas formas, assim, umas cores. Eu abri o olho e falava, cara, o que tá acontecendo comigo? Aí comecei a ficar com medo. Tipo, passei do ponto. Passei do ponto. E depois eu fui saber que outros colegas... Também. Assim, os caras ligaram chorando pra família. Tipo, eu estraguei meu concurso, o que eu fiz? Sabe? O cara desespera porque ele fala assim... Eu, com a minha atitude, estraguei, querendo, né, melhorar, estraguei tudo até aqui. E aí, assim, dormi muito mal à noite. Nossa, cheguei no outro dia, cara, coração, né, acelerado. E aí toda essa situação de você sentar de costa para a plateia, de vista para os desembargadores, excelência e tal. Um medo de errar numa formalidade. Porque, vamos pensar assim, com calma. A primeira fase, 5 horas. Segunda fase, mais 5 horas de concurso. Sentença civil, 5 horas. Sentença penal, 5 horas. Já foram 20 horas de avaliação. E na prova oral é o quê? 1 hora, 1h30. Né? Às vezes, alguns tribunais estendem um pouco mais. Mas, perto das 20 horas para trás, o cara... o intuito ali não é muito testar o seu conhecimento, porque ele já sabe que você tem. Conhecimento ele já viu que você tem. E isso eu tive uma clareza muito grande assistindo as provas orais dos colegas. Porque... Você pode assistir, né? Depois que você passa, pode. No Tribunal de Goiás. Né? Depois você passa na primeira fase, quer dizer? Ou depois você passa? Depois que você já faz a sua... tá. Você pode ficar lá. Você pode assistir dos outros. Antes, não. Antes, não. Antes, não. Mas eu acho que alguns tribunais restringem total, assim, você não assistir nenhuma. Mas lá a gente pôde depois de ser arguído.
E aí eu sentei para assistir, de alguns colegas já conhecia, porque a gente acaba virando amigo, né? Faz grupo de WhatsApp para trocar material, enfim. E assistindo, eu percebi que quando você não tá com a corda no pescoço, já tá ali na situação de espectador... Quando você não tá no muro de fuzilamento... É muito mais simples de pensar, o raciocínio flui muito mais e tal. E aí, as perguntas, eu sabia as respostas que foram perguntadas, e eu vi os colegas viajando, assim, na maionese, nossa, vai ser reprovado. Sabe? Dando umas respostas, assim, que... nervosismo, por conta do nervosismo. Gente, mas é igual a prova. Você pega a prova e depois fala, como é que eu errei isso aqui? Pronto. Tá claro. Não, é que na hora a parte emocional sobrepõe. E as notas, excelentes. Depois eu fui ver. Tiveram boas notas. Então, assim, a fase oral, ela é mais um teste emocional. Eu acho total. Por óbvio, tem, né? Se você falar uma borracha muito grande, né? O cara vai falar, esse cara... Tá viajando, que mundo que ele veio, né? Mas, assim, a grosso modo, o avaliador tá ali te testando. Ele te põe em situações... Às vezes, você acertou e fala assim, mas você tem certeza disso daí? Pra ver se você tem confiança na sua... Né? E aí, depois que eu fui enxergar isso. Mas eu achava que era conteúdo, né? Tanto que você tentou encher de conteúdo para chegar na hora da prova. Hoje, você faria isso? Você ficou 12 horas lá? Olha, eu lembro direitinho numa passagem na arguição de ambiental. Porque ambiental é uma matéria que a gente acaba não tendo tanta... terceira prateleira para é uma matéria, né, secundária. É difícil assimilar, né? Você até conhece o assunto, mas você assimilar, por exemplo, você me perguntar sobre crime, alguma coisa, tá fácil, porque eu trabalho com isso todo dia, já, né? Tá num compartimento ali mais fácil no mais sinapses, Você tem vários assuntos que já estão em volta. Do ambiental é mais... Esse tá na vitrine já. O ambiental você já viu o conteúdo e tal, mas é algo assim... Você não tem contato. Você não trabalha com aquilo, você não raciocina muito em cima daquele conhecimento. E aí eu lembro que o juiz, que era o examinador, me fez uma pergunta e eu falei, não faço a mínima ideia de qual será a resposta, né? Mas aí tem as técnicas, gente. Você aprende lá para tentar engambelar um pouquinho ali e tal. E aí eu falei, cara, não sabia a resposta, falei, tipo, uns 10 minutos sobre o tema. Aí ele virou pra mim, eu lembro que ele Thales falou sobre isso também, né? Ele falou, vai lá na dignidade da pessoa humana e vem trazendo. E vem deixando. Talvez volta, às vezes não volta, mas enfim. E aí chegou ao final, assim, ele olhou pra mim, assim, com um ar meio de sorriso. Falei assim, doutor, você me falou a legislação inteira aqui, mas você só não respondeu o que eu perguntei. Mas tá bom. Ele viu que você não sabia, ele sacou que você não sabia, mas viu que você se virou, você não travou. E eu só sabia a legislação porque eu tinha visto antes. Então, isso que eu ia falar, por isso que eu te fiz essa pergunta pelo seguinte. A gente sabe que no mundo ideal, né, não é o melhor a se fazer, por N motivos. Principalmente por você dormir muito mal na noite anterior, você acorda comprometida a sua capacidade de raciocínio. Emocionalmente, você vai ter vários... emocionalmente você está instável. Agora, como é que você fala isso para uma pessoa que está na quarta fase, na cara do gol, e a gente já tem essa percepção de tipo... Eu vou ganhar na base do esforço. Tipo assim, não, o que depender de mim eu vou fazer. Eu não vou tirar o pé agora. Então, é aquela... É o que você falou. Se a pessoa estiver muito tranquila a ponto de falar assim, não vou fazer, porque eu sei que eu vou me sobrecarregar e eu sei que eu fiz a minha parte. Vou estudar 5 horas aqui esse tema, vou fechar e, enfim, amanhã eu vou fazer a prova. Um exemplo. Se ele se sente confortável com isso, ok. Mas se ele tem esse drive de tipo assim, não, eu tenho que entregar até ele vai precisar fazer isso. Ele vai precisar fazer isso. Se ele não fizer, ele vai chegar no outro dia, ele vai estar... Eu não fiz tudo que eu poderia. Eu vou contar uma coisa aqui, então. Diga lá. Que ele sempre fala, gente, não estuda um dia antes. Não é pra não estudar. Um dia eu virei e falei assim, o que o Matheus tá achando que ele é pra falar pra eu não estudar um dia antes? Eu vou estudar, claro que eu vou estudar, eu vou esquecer tudo se eu não estudar um dia antes. Até pelo menos às 8 da noite, aí depois eu paro. Não, mas aí que tá, eu nunca falei pra não estudar de antes. Eu falo pra não estudar no dia da prova. Tipo assim, tem gente que põe sessão de estudo, a sua prova é
1h da tarde, um exemplo. E aí você faz uma sessão de estudo de manhã, uma prova de 5 horas. Não, é. E mas esse aí eu sou realmente contra. Mas não é que eu não fazia nada. Eu dava uma olhada ali às vezes. Pegava de manhã, mas não, eu dá não aquela olhada, nos resumos, um assuntinho que você fala, isso aqui pode cobrar, um prazo, um negócio. Bom, vou dar uma olhada nisso aqui. E aí sai pra fazer uma caminhada e começa... Porque é o seguinte, você começa a errar a questão durante a prova por cansaço. Já não é mais conhecimento. Porque você entende errado o enunciado. Então, você chegar cansado para uma prova é a pior coisa que você pode fazer. Eu lembro de quando eu ia fazer prova, tinha gente que estava com o papel ali, ó, o examinador ali, tipo o fiscal, né? O fiscal de prova ali, e aí dá um tempo até começar a prova, ele chegava um pouco antes e o cara tá ali. Cara, tá sobrecarregando. Você tem que chegar bem para falar, vou fazer uma prova boa. Então, assim, no dia anterior eu sempre estudei, mas não até muito tarde, para não me... Eu estudava o dia inteiro. Então, mas eu não ia muito... Mas é o que você tá falando. Se eu não fizesse isso... Porque para mim era confortável, porque então, mas se eu não fizesse isso, eu ia me sentir mal. Nós não viu isso. o Então, né? É isso, por isso que eu acho que não tem essa de usar a expressão cagar regra, né? Nesse aspecto, porque a pessoa tem que saber o que para ela vai fazer sentido. Se ela tem o drive de, não, eu tenho que entregar uma fatia de couro das minhas costas, senão eu vou chegar lá e vou achar que eu não fiz a minha parte. Ou então, por exemplo, às vezes um determinado assunto, aquelas tutelas lá. Nossa, eu vou pegar e vou estudar a tutela aqui um dia antes, vou pegar meu resumo, vou ler, vou ficar... Porque eu sei que vai cair uma questão disso e eu ainda não tô confortável de que eu... Sabe? Aí você pegar, às vezes, um determinado assunto que você tem mais dificuldade. Pra mim, talvez te dá até mais confiança. Né? Pra você falar, não, eu fiz, agora eu vi, eu já sei como que é. A confiança é um fator relevante também, né? Mesmo em prova objetiva. E sabe uma coisa que eu queria saber, assim, de você agora? De mim? Na prova oral da Polícia Civil. É mais ou menos desse jeito? Para o pessoal que está vendo, às vezes vai fazer o concurso da polícia e não sabe como funciona a prova oral, nunca fez. A prova oral da Polícia Civil é sobre assuntos mais técnicos, assim. Então, mas é uma banca, assim, também? Um auditório, várias pessoas? Não é tanta gente. Pelo menos eu também nunca fiz, tá? Nunca fiz essa prova. Mas a Milene, a gente fez uma entrevista com ela me explicou. E a sensação que eu tenho é que... Acho que acontece também na magistratura. Embora eles queiram te desestabilizar um pouco... Eles querem te ajudar também. Eles não é um negócio que o cara é um carrasco, tipo, eu quero te ferrar. Então, o que ela falou pra mim é que a galera meio que ajuda, dá um tempo, às vezes a pessoa tá muito nervosa, já teve gente que eles mudaram a ordem, vai lá, depois você volta, a gente faz a prova. Legal. Então, eu acho que a pessoa... Agora, o lance é a questão emocional. E eu acho que tem um drive importante que é o seguinte, você não pode achar que você não pode ficar nervoso. Sabe assim, não posso ficar nervoso. Já tá nervoso. Já tá nervoso. Então, tipo assim, ok, eu vou ficar nervoso, é normal, eu vou estar numa situação de estresse e eu vou trabalhar nervoso. Eu vou responder nervoso. Porque você acha que você tem que estar, tipo, em flow, né? Que é aquele estado que você, tipo, você não passa nem o tempo. Você tá ali só respondendo a coisa. Não é assim. Então, a recomendação que eu dou para quem vai fazer esse tipo de prova é entender que sim, você vai estar nervoso e você vai fazer nervoso mesmo. E é assim para todo mundo. E talvez depois, no decorrer da prova, você entra num nível um pouquinho mais aceitável até que você já tá chamando o examinador de colega, né? Imagina você chegar lá na prova oral e chamar o examinador... Já faz um X o colega sabe que a gente aqui, na função de magistrado, fala, caramba, já passou? Ele só vai baixar a cabeça e fazer um X. Um Xzinho. Eu falei, esse rapaz, ele tá se não achando. entendeu ainda. Chamar o juiz de colega, você pode. O desembargador, hein? Que aí também tem outro nível. Tem o ego, né? Aí é um pouco diferente. E muito legal essa experiência sua da prova prática. Você ajuda a galera nessas fases, né? Ou na fase... Sim. Eu tenho um treinamento de sentenças penais que eu dou pra galera. Como eu trabalho desde o começo, quando eu entrei com penal, né? Quando eu entrei em 2016, eu já fui para uma vara que tinha competência penal. E ao longo de toda a minha carreira na magistratura, eu nunca deixei de atuar no criminal. Sim. Tem muita experiência. E agora, há 2 anos para cá, eu estava numa vara muito pesada criminal. Então, assim, eu via acontecer de tudo ali. E eu falei, cara, hoje a parte de acadêmica para a sentença, eu vejo que ela ainda tem muito a melhorar, sabe? Eles não ensinam de uma maneira que é a prática mesmo. Não tem. Entendi. Então, o pessoal que estava fazendo concurso me perguntava muito no Instagram acerca de técnicas de elaboração de texto de sentença criminal.
E aí eu resolvi montar um treinamento, nós fizemos agora pro TJGO. E foi muito legal, porque dos nossos alunos, a prova do TJGO foi junto, na verdade, assim, quando aprovou para a primeira fase, o sujeito já ia fazer a sentença junto com as dissertativas. Só que a dissertativa ia ser corrigida primeiro. Tá. Né? E aí só iriam corrigir as sentenças de quem passasse na dissertativa. Perfeito. Então, dos nossos alunos que tiveram a correção da sentença criminal, foram aprovados. Nossa, todos eles, todos que conseguiram cumprir o primeiro requisito, Sim. No segundo fizeram. E provável que até os outros, se tivesse tido a oportunidade... Pois é, a gente nunca vai saber, né? Mas, assim, e ele não tem nem o espelho, ou ele tem o espelho? Ele pode pedir mesmo? Tem se não for corrigido. É que não vai ter correção, mas é legal para ele ter. Não, tem um espelho ali do que seria cobrado, né? Ah, sim. Tipo um gabarito oficial, né? Isso. E foi muito legal que eu recebi um feedback de uma aluna que falou, nossa, professor, olha, se eu não tivesse feito o curso, eu não teria conseguido, porque a técnica que eu iria adotar não seria condizente com o que era esperado. Legal. Então é muito bacana, né? Você receber esses feedbacks. Assim, fica a dica para os concurseiros de plantão. Para quem quer fazer sentença... Todos os concursos de magistratura caem sentença penal? Todos, né? Legal. Aí ele tem que fazer uma civil e uma penal, civil né? e uma criminal. A gente deve abrir nova turma agora para sentenças criminais. Estou tentando aí agilizar para setembro. Vamos ver como que vai ser. Legal. Mas a perspectiva é essa. Eu lembro que o Thales, né? O Thales Braghini, tem até o episódio dele, para quem não assistiu depois também confere aqui. Ele falou sobre isso. Ele falou que no dia que ele fez, deu 18 folhas. Que era um caso onde tinha 5 réus, aí dosimetria de pena. Era um negócio complexo e virou 12 folhas. Imagina, escrever 12 folhas. 5 horas, né? Porque a sentença criminal, o grande inimigo é o tempo. Porque se você for seguir a melhor técnica, não dá tempo de fazer nas 5 horas. Então, a gente tem ali umas sacadas para você conseguir trazer o que precisa de essencial dentro do tempo. Legal, né? E isso, assim, desenvolve com o trabalho mesmo, com o treinamento e tal. Porque se pegar o livro, né? Por exemplo, tem doutrinadores muito bacanas, Ricardo Schmidt e tal, que eles ensinam o ideal. Né? Olha, mas na prova não vai rolar. Na prova, se você fizer ali a risca... Eu fiz uma prova do TRF 2, salvo engano, que eu não consegui terminar a sentença. Né? E aí, quando você está na prova de sentença, na magistratura, você já está avançado no concurso, você não quer perder também. Total, mesma coisa. E eu perdi na sentença criminal, porque não deu tempo de eu fazer. Era um caso mais ou menos assim, eram 5 réus, cada um tinha uns 2, 3 crimes. Nossa. Então, você multiplica, né? Isso por... A análise é de forma individual, né? Em tese. E aí não dá tempo. E aí, tem que absolver uns aí, né? Se for condenar todos, não dá, né? Eu já absolvi uns 3. Eu já absolvi todos. Falava, gente, vocês estão enganados. Isso aqui não aconteceu. Tá todo mundo absolvido, vamos ser felizes. Tudo boa, turma boa. Gente, boa. Que só é isso? Só esse aqui, absurdo. aí pegavam ali já... E aí, quando saiu o espelho, pra minha... né? Para me deixar um pouquinho mais para baixo ali, eu vi que eu tava indo certo. Não deu tempo, sabe? Então, assim... Mas dali para frente serviu como experiência, que nas próximas eu falei, opa, eu já bati o olho e já sabia. Cara, isso aqui não vai dar tempo. Então, eu vou ter que adotar essa postura para fazer, senão eu vou perder por tempo. Sabe? Esse tipo de malandragem ali. Malícia de concurso. De concurso. Você tem que jogar com as regras do jogo. Não adianta. Né? Então, isso que... é legal passar, assim, pro pessoal, para não... A gente encurta o caminho, né? Total. Vocês sabem disso. A função do professor para concurso público é encurtar o caminho, eu acho. Às vezes, o sujeito ali, se ele fosse demorar 3 anos, 4 anos para passar, se ele passa em 2... Um ano a mais de vida, um ano a mais. Ou 2, né? Você é louco. É igual o pessoal fala, mas eu via, né, o cursinho do fulano é muito caro. O cursinho nossa, não vou fazer não, muito caro. Eu sempre pensei isso. Se ele me encurtar 1 mês de aprovação... Já tem isso de volta. Já tem isso de volta com sobra. Total. Entendeu? E a galera não faz essa conta. Não faz. Ele faz hoje. Se eu tiver que pagar, sei lá, R$1.000, nossa, R$1.000, poxa. Mas o salário do cara é 5, 6, sei lá, né? Dependendo do cargo.
Não, aí é ilimitado, ele ainda pode passar em outras carreiras. Então, tipo, é bizarro o cara não pensar nisso. Eu também sempre pensei nisso. Um ano antes que você passe, é um ano a mais de vida. Né? Porque às vezes você não tem muita vida enquanto está estudando. E agora, eu entrar numa parte de curiosidade, curiosidade minha mesmo, ainda mais que eu falei lá do juiz do filme, né? E pra gente conhecer, quem já tá no final aqui do podcast, aí é a hora que a gente começa com essas coisas, assuntos aleatórios. A gente já conheceu um pouco da sua história. Tribunal do Júri. Isso é uma parada muito massa. Eu assisti um tribunal de júri só na minha vida. Tava lá e eu fiquei sabendo que era um caso que tinha uma certa relevância. Eu falei, famosinho, eu falei, eu vou lá assistir isso aí. Aí assisti lá um bom pedaço. A gente tinha essa exigência também na faculdade. E aí eu era, né, escrevente, todo dia tinha lá tribunal. Todo dia não, né? De vez em quando tinha tribunal do júri, eu não ia. Aí eu falei, não, eu vou lá assistir. E eu achei um negócio, assim, bastante interessante. Agora, vou confidenciar, não entrando muito na questão do caso, mas assim, o cara era muito culpado. O cara era culpado, assim, num nível. Na cara dele. Só pra ter uma noção, ele tinha uma confissão. Só que aí pediram para desentranhar, porque ele fez uma confissão, acho que sem advogado, não sei como é que foi lá, e ele tinha assinado a confissão. Aí depois tiveram que arrancar. Mas ele mesmo chegou lá na delegacia e falou, não, fui eu mesmo e tal. O cara era culpado e tal. E eu conheci o advogado até que estava defendendo ele. Beleza, foi rolando tudo e assim, eu falava, cara, ele é muito culpado, ele é muito culpado. Eu sei que quando saiu o veredito, foi 5 culpados e 3 inocentes. Teve 3 pessoas que julgaram aquele cara inocente. E eu, como conheci o advogado, ele sabia. Todo mundo sabia que o cara era culpado. Não tinha. E aí eu falei, caramba, isso é perigoso. Isso aqui é um negócio complicado, porque a pessoa, às vezes, na dúvida, ela pode, né, do pro réu lá, aquele princípio, mas na consciência da pessoa é assim, eu não vou colocar uma pessoa inocente se ela não tiver convicção. E como é uma dança ali, se tiver um bom advogado, e às vezes o promotor souber articular, tiver um bom poder de persuasão, é um negócio perigoso, enfim. O que você acha em relação a isso? E depois eu tenho uma pergunta, não sei se você pode falar, mas se já aconteceu de algum caso que você presidiu que você não concordou com a sentença do júri, mentalmente, tipo você falou? Direto. Caramba. Eu respeito muito a opinião de colegas aí que adoram júri, mas eu, cara, falando aqui, né, para acadêmicos aí, quem tá assistindo, eu acho uma instituição que já passou da hora de ser extinta. Cara, eu acho também. É muito louco. Porque é uma roleta russa, aquilo ali, na realidade. Você pega pessoas leigas, que não têm conhecimento técnico de legislação, de tudo mais, e é esse mesmo o propósito do júri, né? Sim. Trazer a vontade popular. Só que é a mesma coisa de você pensar assim, ó. Na Grécia Antiga lá, haviam julgamentos que eram pela vontade popular. E aí, do nada, você estava na sessão de julgamento, alguém levantava a mão e falava assim, o Mateus roubou a biga do José. E aí, tinha mais 2 ou 3, o Mateus roubou a biga do José. E o Mateus, não sei o que, e aquilo virava um furdunço, pronto, o Mateus estava decapitado ali. A vontade popular, né? Muitas vezes, se você não observar os direitos e garantias individuais... acaba ali, não tem nem... É justamente o que a justiça tem que... Exatamente. Então, permitir. Assim, no tribunal do júri, eu posso falar porque eu atuo com isso, já tem 6 anos de magistratura, quase, e eu vi isso muitas vezes, por diversas vezes. São pessoas leigas, né? Bem intencionadas. Sim. As pessoas estão ali bem intencionadas, mas elas não têm a capacidade de discernimento muitas vezes, né? Estou generalizando aqui, mas estou dizendo a maioria. Mas na média não tem. A gente não é preparado. Eu não teria. Eu também não. Não tenho discernimento ali de perceber as situações e adequá-las à resposta que a legislação prevê, né? E aí você entra num campo de que quem vence é o advogado ou o promotor com melhor oratória. Você acaba fugindo dos fatos. Total. Porque o que interessa... Quem teve maior poder de convencimento. De persuasão. Né? É um jogo de persuasão. Jogo de persuasão. O magistrado, como já está um pouco mais... Pouco não, né? Está bem mais calejado. Já viu muito disso. Ele não se deixa influenciar pela boa oratória do Mateus. Exato. Entendeu? Ele vê o fato, ele vê o que está, né? O
que tem ali de prova documentação, material, a prova, acabou, o que geralmente, né, acontece. Já está acostumado com as teses, sabe? De onde que surgem essas teses e tudo mais. Agora, o leigo não. O leigo ele está sujeito. Mas isso não é só para absolver, o que é pior. Nossa, para condenar. Para condenar também. Se o promotor for muito bom... E sabe o que eu acho que ainda pode acontecer com o júri? Você está em dúvida e você fala assim, não, eu vou absolver, porque se eu condenar e ele... mas é o que e eu me sentir culpado por isso. Por isso. Então, né? A culpa pessoal da pessoa, porque ela não sabe lidar, ela não tem preparo. Ela não passou por todo esse processo que vocês passam para chegar nesse nível. Ela não mesmo achando que ele é culpado, eu vou absolver, porque vai que eu tô errada. Na dúvida, mas ele tá falando do contrário, quando pode ser que... Porque essa mentalidade... Sim, eu entendi. É a mais normal, né? 80-20, mas tem os 20. De uma parcela da sociedade. Existe uma parcela que não é pequena também, que quer... quer ver o circo pegar fogo. Que quer bandido bom é bandido morto. Exatamente. E aí, meu amigo, você foge da questão fática e fica só na influência do melhor advogado, do melhor promotor, e a figura do jurado tá ali como uma vítima, porque ele tá, né, ele olha para um lado, para o outro, aquele ali é verdade, faz sentido o que ele falou, ele olha para o outro, também faz sentido. Então, assim, fica uma loteria. Cara, é muito louco. De um tamanho, e eu já vi acontecer, assim, coisas que, fala, não acredito, assim, porque o júri, ele se dá, ele concretiza a votação com a formação, conforme você vai abrindo os quesitos. Então, tem lá a fase instrutória, vai ouvir as testemunhas, vai ouvir o acusado. Em seguida, vai para os debates, que aí o promotor oferece as razões dele, argumenta e faz aquele, né, que a gente costuma ver aí na televisão. Depois vai para a defesa, também faz. E aí, por fim, o juiz formula quesitos, que são indagações objetivas, que são submetidas para os 7 jurados que estão ali na banca. Para eles votarem sim ou não. Né? E aí, conforme vai vindo essas respostas, vai se formando o julgamento. Então, tá lá, o Matheus matou o fulano, aí sim, aí não. Entendeu? Aí, conforme são 7, deu maioria pro sim ou pro não, então matou ou não matou. E aí o juiz só faz a dosimetria depois. O juiz só faz a dosimetria. E... Que é, pra quem não entende dosimetria, quanto tempo o cara vai ficar... Vai aplicar a pena. O juiz só aplica a pena. Nesse caso, o julgamento é pelos jurados. E o juiz só aplica a pena. Ele preside e aplica a pena. Teve um caso muito bacana, não sei se a gente tem tempo aqui. Bora. Teve um caso muito legal. Um promotor, excelente promotor, já atuava comigo há um tempo. E ele é muito engraçado e tal. E aí, foi pro júri. Ele, hoje o júri vai ser tranquilo. Tem filmagem. Era uma tentativa de feminicídio. Feminicídio, o marido tentando matar a mulher. E tem filmagem? Não, tá tudo filmado. Hoje tá tranquilo, vai ser rápido o júri. Beleza, né? Começou, chegou fizemos a instrução, a mulher contou os fatos e tal, narrou, e os advogados, veio advogado de fora. Falei, né? Vinha advogado de bancas grandes, assim, você já espera... Os caras são... Aí, começou fez a instrução, a mulher contou, narrou, a tese da defesa era que ele não quis matar, não tinha intenção de matar, era tentativa, não matou de fato. E aí, chegou na hora dos debates, o promotor, eu queria passar o vídeo e tal, e passou o vídeo, a mulher, a irmã da vítima filmou com o celular o ocorrido. O cara chegou com um baita facão, na casa da mulher. Chegou com um facão gigante na casa da mulher. E a mulher, vai embora daqui, já falei pra você não vir aqui. Aquela história, né? Aquela ladainha que a gente vê na televisão aí todos os dias. Não te quero aqui, vai embora. Já falei que eu não quero mais nada com você e tal, falando. E a menina sentada, assim, uns 2 metros, filmando com o celular. E o cara indignado, assim, com um facão na mão. E a mulher, cara, com um cabo de vassoura, coitada. Se defender de um homem ainda com a arma, um homem com um facão. Menor, não vai... Determinado ponto, o cara parte pra cima da mulher.
entra dentro da casa dando um facãozado. Você vê, assim, os golpes de facão. Que isso? Aí tá... Pra cima. Não tem o que discutir, não, mas aí a irmã já começa aquela gritaria e a câmera, né, daquela... Balança. Aí para o vídeo e tal. Enfim, você só ouve os gritos, né? E aí, depois a história narrada é que a irmã, junto com a mulher, e aí vieram populares, conseguiram conter ele. Né? E aí, quando fomos submeter os quesitos, começou, né? E a tese da defesa era justamente que ele só queria dar um susto na mulher. Que susto, hein? Que susto, hein? Nossa, já pensou? Brincadeirinha sadia. Pensou, ele falou, vou te assustar hoje. Um facão. Exatamente. E aí, a formação do conselho de sentença dos jurados influencia demais. Tinha mais homem ou mais mulher? Tinha mais homem, um pessoal mais simples. Se fosse mulher, Entendeu? Esse pessoal que às vezes ainda tem a mentalidade de briga de marido e mulher, não se mete. Nossa. Ela deve ter feito alguma coisa. Né? E também trouxeram isso. Também. Mereceu. Que ela atazanava ele, que não sei o quê. E tal, tirou ele do sério. E no júri, como a gente tem uma dificuldade muito grande doutrinária de limitar a argumentação. Agora que começaram com essa história aí de não poder ser argumentado legítima defesa da honra e tal, mas a verdade é que... quase tudo. Vale tudo no júri. É só quem convence. Porque no júri é o livre convencimento e não precisa nem ser motivado dos jurados. É a livre convicção. Porque ele vota sim ou não. Ele não precisa falar por quê sim. Por quê? Né? Não tem a tia Judite. Justifique sua resposta. Até aquele apelo de clemência é válido. Tem um quesito obrigatório que a gente tem que submeter ao jurado, que é o jurado absolve o acusado. Se ele votar assim, acabou. Você não tem que perguntar por que absolve. Entendeu? Acabou. Enquanto tudo vamos dizer, na justiça tem que ser motivado, você tem um negócio que não tem motivação. Eu não gostei da cara dele. Isso. Não gostei. E justamente por pessoas leigas. Ele tá devendo meu primo, sei lá, né? Que às vezes é alguém distante, mas... Isso. Aí já era. Cara, é muito louco isso aí. E justamente por pessoas leigas. Entendeu? Então, e aí, meu amigo, quando fomos abrir a votação do jurado absolve, eu comecei a abrir... Pra mim, assim, realmente, tinha um vídeo, cara, acabou, do sujeito, não tinha sabe? mais não tem muito pra onde você correr. Não. Por mais que o esforço da defesa ali, não tinha muito. Aí, primeiro, o jurado absolve o acusado. Sim, eu já, cara, né? Um ou outro ali, às vezes... Vai ser um perdido. Foi um perdido aí do 7. Abriu o outro, sim. Aí você já fala, uai. Caramba, será que a gente tá no mesmo? Terceiro, sim. Aí eu já falei, meu Esse júri é daqui mesmo ou trocaram as respostas? Aí você já começa a pensar, né? Será que o cara entendeu o que eu perguntei? Será que eu... Você começa a questionar o básico do básico, E tem um detalhe no júri, que a pergunta da absolvição ela é invertida. Porque antes você pergunta... A primeira pergunta é sempre materialidade. A Lorena matou fulano? Sim ou não? Sim. Tá te pondo no buraco. Né? Foi a Lorena quem matou? Sim ou não? Sim. Tá te pondo no buraco. É o fator pergunta, né? A terceira pergunta, o sim beneficia. Ele já vem numa onda de sim. Ele vem numa onda de sim. Isso é uma dificuldade que quanto mais você explica pro jurado... É onde que eu falo, né, gente? Que o jurado é loteria, é algo que, assim... Espero que daqui a um tempo o pessoal tire isso do nosso sistema. Quanto mais você explica... Pior mais fica difícil pro cara. Você falar que, olha, pessoal, agora o sim, você vai absolver. Primeiro que absolver não é um termo popularmente tão conhecido assim. Não, verdade, absolver não é. Você tá lidando ali com pessoas que geralmente são trabalhadores rurais, às vezes, sabe? São pessoas muito simples, que ele não tem contato com esse vocabulário. Né? Então, a gente faz um esforço ali de absolver, é ao contrário de condenar. Né? Absolver se eles acharem que ele não deve ser responsabilizado. Né? Mas aí você começa... Quanto mais tem que explicar ali, mais e aí fica... E aí, cara, terceiro sim. Aí eu já falei, meu amigo, não tô acreditando. Aí abri, não. Nossa. Não. Aí... Porque são 7. Né? E aí deu maioria, acaba. Então, se mais um sim, acabava. Já era. A hora que eu abri... Aí foi 3 sim.
3 não. Ficou pro último. Ai, Deus, é com emoção. Não, eu até parei no último, assim, olhei pro promotor, fiz aquele suspense, assim. Aí, abri o último. É porque você vai falando em voz alta, a resposta. Sim, eles trazem... O oficial de justiça colhe, né, uma cédula. Eu não fiquei até o final, eu não vi. É assim, então. Aí eles recebem uma cédula de sim e uma de não. Aí o oficial de justiça passa recolhendo a resposta. E põe numa caixa fechada, para não identificar quem votou o quê. Por maioria. E aí, quando eu tava para abrir a última cédula, assim, eu olhei e tal, abri, sim, cara. Os caras absolveram. Cara. Putz. A cara do promotor fazia assim. Não, eu imagino o promotor. Eu não ia dormir uns tempos, assim, que eu ia ficar muito, tipo, como assim? Pensa bem, e eu tava falando, o que eu vi, eu falei que foi 5-3, não, foi 5-2. Mas o 2 já me chamou muita atenção, porque não tinha como... Todo mundo sabia, tipo assim, o cara era um réu confesso, e aí depois tiveram que desentranhar a confissão dele, porque não tinha um advogado. Acho que tem alguma questão dessa, que ele chegou na delegacia, ele estava sem advogado, ele assinou, disse que não valeu a confissão, ele teria que estar com advogado. Tinha alguma questão dessa que eu não sei. Mas olha nesse caso, eu imagino a responsabilidade do promotor. Eu lembro, o promotor, eu até conheço ele, e ele falou algo que para mim foi... Por isso que você falou, essa questão da oratória é muito relevante. Ele virou e falou assim, pessoal, eu já faço tribunal de júri há bastante tempo. Ele falou, eu já fiz isso aqui várias vezes. E se for para absolver, eu falo. Ele falou, se eu tiver dúvida, eu falo para absolver. Nesse caso, não tem como. Os caras é muito culpado. E aí vai a índole do cara. Se você conhece um promotor, você fala, cara, esse cara... Então foi um bom argumento, mas era um bom promotor. Se pega um cara que não tá... Cara, ele teria acontecido o que aconteceu nesse caso, assim. Eu lembro que eu comentei depois acabou a sessão, fiz ali a sentença final e tal. Aí, em conversa informal depois com o promotor, eu falei assim, e aí, né? Era assim, rápido. Tomara que esse cara volte lá e mate essa mulher agora. Não é? O cara pega um... Brincando, né? Não, mas é verdade. Né? E ele não é ruim. Ele é um promotor só de júri. Ele tem uma boa oratória, ele fala bem. Mas é o que a gente está falando aqui. É loteria, o júri. Porque aí ele pegou um júri que, enfim, não tava... Põe a vida do sujeito. Eu acho que o ideal seria, assim, né? Sei lá, 5 juízes lá para decidir. Né? Como colegiado, chama? Né? Colegiado, talvez. Não, assim, hoje a gente já tem um sistema de colegiado no 2º grau. Então já teria mesmo, né? Mas poderia passar o júri para isso, por exemplo. Pelo menos eram 5 pessoas que sabem do que... Mas aí já tem no sistema normal, né? O sistema normal já é assim, ao meu ver, tinha que ser tudo o magistrado togado, né? Que é o juiz singular ali. Ele julga, se tiver insurgência, vai para o tribunal rever. Alguma coisa assim, legal. Muito louco, hein? Gostei dessa história. Então, gostei e não gostei ao mesmo tempo. A gente podia ir um dia, hein, Matheus, assistir um. É aberto, lá assistir, né? Então, assistir é massa, hein? Vamos. E em Goiás deve ter uns negócios diferenciados. Bom, que a gente já come o doce lá que eu falei ontem. Como chama? Eu não sei, da tia Maria lá, Arley. Eu preciso saber o nome do doce, gente. A gente podia ir comer umas coisas gostosas. Assistir. Muito bem-vindos. Assistir, eu acho bem legal o ambiente, né? Fica ali e tal. Apesar que é tenso, hein? É tenso. Porque normalmente então, sabe aquele tema filme, pesado, né? Tem. Então, eu lembro que nesse tinha foto. A gente não via, mas o jurado via, né? Então, ele mostrava a foto. Não, e só para lembrar o contexto desse cara, ele matou o cara. E ele tinha um apelido lá e tal. Ele matou o cara, foi num lanche com a roupa cheia de sangue. O cara era culpado, assim. Os caras falaram, e aí? Ele falou, eu matei o fulano. Eles moravam juntos. Todo mundo sabia. E, cara, ainda teve gente que ainda absolveu. Então, assim, num nível que, igual esse, tem um vídeo. Imagina você pôr a sua liberdade na mão de um sistema de gente que, cara, não tem a mínima noção, sabe? É isso que é difícil. E, às vezes, pode acontecer o inverso. Eu sempre brinco, né? É melhor... Um bandido solto do que um inocente preso. Total. É melhor isso. Essa situação de um inocente preso é terrível. Terrível. E ali para o júri acontece também o inverso. Porque às vezes o promotor... Por mais que a maior parte dos promotores tenha essa consciência de... Se ele tiver dúvida, ele pedir absolvição. E graças a Deus sempre trabalhei com promotores bons, assim, conscientes nesse ponto. Tinha casos que eu via que, assim, isso aqui tá duvidoso. Mas o júri, tanto para um lado quanto para o outro, é questão da oratória. Então, às vezes, essa injustiça que acontece para um lado pode acontecer para o outro e o inocente vai ficar amargando na prisão à toa. Não, se você parar para pensar, é uma competição.
entre a defesa e o promotor, né? Ali, né? O advogado e o promotor. Então, assim, eu, por exemplo, ainda... Não sei, eu nunca vou passar por isso, mas... Eu não sei se eu ia querer perder, sabe? Aquela... Tipo assim, eu sei que o cara é meio culpado, não, mas eu tô aqui pra defender. Ele vai ganhar hoje. Ele vai ser inocente. Depois ele vai fazer um outro crime aí, eles vão prender esse cara. Mas hoje ele vai sair daqui inocente. Que o fulano não vai ganhar de mim, não. Não entra meio que o ego, né? Eu brinco que toda a parte de advocacia, né? Eu não sou da área, mas eu, né, lidei muito com isso. Ela não tem tanto glamour, mas o tribunal do júri é um que mais tem glamour ali. Sim. Até numa segunda fase, né? Quando às vezes você vai num colegiado e se aparece o advogado, tem uma pompa. Mas no tribunal do júri é a hora do cara brilhar, né? É a hora que ele tá ali, né? No parquê e tal, e a sustentação, e defende, e pula, e grita, e tem cara que rola no chão, não tem uns advogados muito loucos? Os caras gritam e matou, e não sei o que, os jurados assustam e tal. É um grande teatro, né? É muito louco. É um grande teatro. Muito massa. Gostei da história, gostei de conhecer. E você nem contou, né? Nessa vida sua, você ainda faz luta. É verdade. Ainda tá praticando? Eu gosto muito de treinar jiu-jitsu. Eu pratico jiu-jitsu... Agora eu voltei a praticar regularmente, eu fiquei um tempinho parado. Mas os dedos aí, não deixam mentir, tudo torto, né? Tudo machucado, carranca, tudo esfolado. A orelha não estragou ainda, né? Não, mas aí eu brinco, a orelha é porque eu bato, eu não apanho, né? Boa! Mas se deixar estragar aqui, e continuar treinando, ela abre, né? Vixe, aqui vai virando uma couve-flor. Vai virando uma E aí hoje você ainda faz... O Hapkido não? Não, o Hapkido eu não consigo mais treinar por conta de horário também, assim, correria. Então, hoje eu tô mais no jiu-jitsu. Mas eu acho muito legal, acompanho muito. E aquela história, né, da disciplina, das artes marciais, isso aí, eu sempre gostei demais. Quando você estudava, você fazia alguma atividade na época de Fazia. Quando eu estudava, foi a época que eu parei um pouco de treinar jiu-jitsu, mas eu sempre não descuidei da saúde. Total. Então, assim, eu fazia academia, corria no parque, né? Como os horários eram um pouco mais restritos... Aquele horário que sobra. O horário que sobrava, eu sempre... Aí corrida, é o que dá tempo, né? Você põe o tênis e vai. Voltou, acabou. Bem assim. Não tem que marcar a hora. A rua não vai sair Já sai correndo de casa, já economiza o tempo, né? Já vou correndo daqui. Mas é bem relevante, né? Para equilíbrio, né? Para equilíbrio emocional, né? Sim. E liberar, enfim. É corpo são, mente sã, né? E engraçado que na época de estudos, assim... Eu desenvolvi uma hérnia que, na época de treinamento forte, eu não desenvolvi. Que é o de ficar, né, cabeça para baixo aqui. É um teste físico, estudar sentado, né? Ficar sentado muitas horas. A galera não tem noção, né? Mas para quem estudou essa quantidade de horas aí, sabe, cara, a bunda fica quadrada. Fica. A bunda e o fica pescoço quadrada. Também vai pro pescoço, eu tenho até hoje muita dor aqui. Eu tinha muita dor aqui no também. Trapézio e tal. A parte visual, você usava óculos. Sim. Quem usa óculos aumenta muito o grau durante o período de intenso estudo. Eu até vou trazer aqui no Brabocast uma oftalmologista, a gente tá para falar sobre esses cuidados, porque para quem estuda em tela, mesmo no papel, você fica ali com a córnea contraída, olhando para perto e aumenta grau. Eu, quando comecei a estudar, eu tinha tipo 1,5 graus. Eu uso lente. Hoje ele é cego. Hoje eu tenho 4,5. Você usa lente? Uso lente. O seu não dá para operar? Até dá, mas eu já tô... É aquela idade que depois... Tipo, é o que eu brinco, né? Daqui a pouco eu vou ter que usar óculos para perto. Então, tipo assim, eu não vou ficar muito tempo sem óculos. E eu me adaptei muito bem à lente. Então, para fazer esporte, aí quando eu tô em casa eu uso óculos, para mim é confortável, assistir filme, para estudar. E aí quando eu vou sair, fazer atividade física, eu gravo sem óculos, já acostumei. Então, eu acabei decidindo não operar. Quantos graus você tinha? Eu tinha 5 graus. Nossa, mais cego. Mas eu era totalmente cego. Na realidade, quando eu operei, eu tinha muito medo, assim, porque olho sensível, é laser, né? Hoje ainda é muito mais seguro, né? Aí, quando eu operei, falei, não, eu vou operar. A minha prima oftalmo, né, já tinha falado na minha cabeça há muito tempo, assim, opera, pra que você vai ficar usando óculos? Meu amigo, a hora que eu saí enxergando da sala... Muito louco, hein? Eu falei, por que eu não fiz isso antes? Minha mãe fez essa cirurgia também. Por que eu não fiz antes? Cara, e assim,
quem usa óculos, não sei se você toma banho de lente. Essa parte é ruim. Você tem que baixar o óculos lá no banho. Ele embaça tudo. É um rolê de quem usa. E assim, a percepção de vida mudou, porque você começa a enxergar. Porque o óculos você enxerga até aqui, né? Aqui, essas lateralmente, você perde a situação de banheira, assim, que, eu enxergava as gotas caindo no chão, assim, as cores, sabe? É muito louco, né? Acorda, aí você já abre o olho, você já vê tudo, assim, você não precisa de ficar tateando até achar o óculos. Tá me vendo aí. Você sabe que teve uma vez que quando eu comecei a usar óculos, eu tava com 1,5 graus, quase 2. Até então relutei, não queria usar óculos. Aí quando eu lembro que eu fui na casa da minha madrinha, a casa dela tinha 2 andares, e aí eu olhei pra paisagem, olha que louco, me voltou a visão de infância. Tipo, eu olhei aquela paisagem e me retomou como eu via antes, que agora já não via, já há um tempo que eu já tava enxergando embaçado. Aí eu falei, caramba, me deu parece assim, que eu já... Nossa, quando eu lembro dessa imagem dessa maneira quando eu era criança. Né? Porque depois eu fui perdendo um pouco de pouquinho. E aí quando eu comecei a estudar para o concurso era 1,5, 2. Toda vez que eu ia aumentava meio grau. Aí uma época eu até fiquei preocupado. Meio grau. Falei, caramba, onde vai parar isso aí? E aí depois estabilizou. Hoje estabilizou. E aí eu uso lente, então para mim é bem confortável. Mas a galera que fez fala que é bom mesmo. É miopia, né? Que você tem? É miopia, só miopia. Não tem astigmatismo. Eu te recomendo muito a fazer, porque é uma cirurgia de... Não demorou 5 minutos, minha cirurgia. Cara, é bizarro, é só um laser. É 5 minutos, cara. Você deita, você acha que tá começando a cirurgia, já acabou. Você não voltou catarata? Nada. Graças a Deus, ainda não. Catarata você não tinha. Não. Então, a da minha mãe é alguma coisa diferente. O meu também é isso. Da minha era miopia e estigmatismo. Eu tenho da minha mãe eu não lembro o que era, mas eu lembro que para fazer tinha que ter catarata. E ela tinha, e conseguiu fazer por conta disso. Porque senão, o que ela tem, se não tivesse catarata, não podia fazer. Entendi. Entendeu? Não, mas é normal. Era uma prerrogativa a catarata. Sim. E aí, mas também saiu de lá, ela já queria descer a escada. A mulher falou, vai de elevador. Eu já queria descer. Eu falei, mãe, calma. Vamos descer pelo... Calma, você tá enxergando, mas não é assim. Eu queria voltar dirigindo. Ela queria. Eu tive que ir pra lá e assim, falei pra ela marcar na sexta. Você fez aonde? Aqui em Franca? Eu fiz... A minha prima atende aqui em Franca, mas a cirurgia é feita em Ribeirão. Em Ribeirão, né? E eu fiz uma técnica, como eu treino jiu-jitsu, e é um esporte de contato, eu fiz uma técnica que não é a mais indolor, sabe? Que tem uma técnica que eles fazem como se fosse uma tampinha de laranja, abre passa o laser. Passa o laser e volta. Essa daí diz que o sujeito sai assim, não tem nada. Tá. A que eu fiz, eles raspam tudo. Eles não fazem isso, eles raspam tudo. Eita. E aí depois o organismo regenera aquela parte mais superficial. Se ele queria me convencer, desconvenceu agora. Eu tava quase... Eu falei, ele falou, vai raspar o seu olho. Eu já imagino a aflição. Não, mas você não vê nada, super né, tranquilo. É Durmanite, você toma um remedinho pra dormir. Não, você fica com o olho aberto. Mas você não sente, você acha que ele ia morrer de dor? Não, eles pingam um colírio, cara, não tem injeção, não tem nada, é um colírio. Tá, entendi. E você pode fazer essa outra técnica. Que é menos... Cara, no outro dia você não tem nada. A minha técnica, eu fiquei 2, 3 dias com um pouquinho de dor no olho. Mas depois passou. E assim, hoje eu não tenho essa preocupação de treinar jiu-jitsu, esbarrar, não sei o que, eu já não tenho. Né? Minha mãe costurou uma lente no olho dela. Foi isso que ela fez. Ela costurou uma lente. Foi catarata, talvez? Isso. Não, aí ela costurou a lente, que você olha assim, é um vidrinho, você vê que é um vidrinho. Dá pra perceber? A gente que sabe, eu vejo que é um vidrinho. Mas fica até bonito, o olho fica brilhando, assim, legal. né? Foi isso que ela fez. Muito bom. Mais assuntos aleatórios aqui mais no nosso Brabocast. Talvez eu puxando já o próximo aqui, Brabocast. Operado daqui já pensou? Uma próxima. Eu já tô de lente, né? Pra pessoa não tem diferença. Pra mim tem. Hoje, especialmente, meu olho ficou ardendo. É raro isso acontecer, mas esse olho, o olho esquerdo, a hora que eu fui colocar a lente hoje de manhã, ela parece que não ficou legal. Aí eu fui treinar, inclusive no Ulisses, que a gente tem um amigo em comum. E aí eu fiquei meio um tempinho, assim, depois normalizou. Ela entrou meio diferenciada. Quem usa lente aí sabe, do que eu tô falando. Beleza, prazer conhecer a sua história, conhecer um pouco mais da magistratura.
Que bom que você... De Franca aqui, pra gente trazer os francanos que brilham. Os francanos que brilham. A gente vai mudar o Brabocast aqui para os francanos que brilham. Isso, francanos que brilham. Legal conhecer um pouco mais da sua história de dedicação até conseguir aí o seu resultado na magistratura e hoje ajudando a galera. Vou pedir para você passar o seu Instagram. Seu Instagram para a galera te seguir. @Luciano_Toledo2. O Insta... Vai ter também lá na descrição do vídeo. A gente coloca na descrição para a galera. @Luciano_Toledo2. O nick não ficou dos melhores, não. Que deu pra fazer. O outro Luciano Toledo pegou primeiro. O seu, né? Tinha underline ainda, detalhe. Tinha um underline. Tem então, underline. É verdade. Tinha um Luciano underline Toledo sem normal, né? Sem nada. Você não pôs o 1, então? Porque, tipo, eu sou um, ele mesmo, é o fake, talvez. Não, mas pensado agora nisso. já tá o 2. Vamos divulgar o 2. Vamos lá. Muito obrigado, Lorena. Obrigada, agradecer também participação. o doutor Luciano por estar aqui com a gente. Muito bom o papo. Muito bom. Se você for cometer um assassinato, então... Pelo menos a gente já tem alguém para nos ajudar, né? Pega no bafômetro, né? O bafômetro não dá isso, não. Sempre pensa isso, né? Se eu pego no bafômetro, eu te digo. Eu já tô com o telefone dele, né? Não tem o que fazer. Já tô com o telefone, fica mais fácil, né? Assim, deixa eu te falar de quem que eu sou amiga, tá? Eu tenho, inclusive, um podcast aqui. Aqui, eu falando com ele aqui, ó. Vai me multar mesmo? Você tem certeza. E o pior é que policial, quando multa juiz, é um negócio tenso, né? E eles adoram, né? Porque, enfim, isso é um outro podcast aqui sobre a questão do poder de polícia e tal. Quando uma pessoa dá uma assinatura lá, um policial, que você fez uma conduta e não tem contraditório. A palavra dele sobrepõe. Mas, enfim, isso é outra questão. Muito obrigado pela sua presença. Então, você que assistiu aí já sabe, para quem não assistiu, para quem está só ouvindo nas plataformas de áudio também, pode assistir lá no YouTube para conhecer. Ele é uma mistura, como você falou, é do Superman. Não tem gente falar que você parece o Superman? Pessoal fala. O Superman, o mais atual lá. Então, depois quem está ouvindo o podcast vai lá, vai conferir se ele parece. Eu quero agradecer também, Matheus, a oportunidade. Muito bacana, eu fico muito feliz aí. E honrado de estar aqui com vocês. Me chamem mais vezes aí, adorei a experiência. Legal. Vocês são muito bacanas aí. Eu ia trazer ele aqui para falar um pouco mais sobre essa questão de sentença, quem sabe, a galera que está estudando para carreiras jurídicas, né? Aí no caso juiz, que vai, no caso sentença, mas toda a peça tem uma peculiaridade, né? Na forma de escrita. E para quem também tem essa pretensão, ainda às vezes não está estudando, mas já quer saber tem gente como que quer passar no primeiro e depois quer fazer carreira. Então é legal. Então vai ser um prazer, podem me chamar que eu venho com todo prazer. Vocês são muito legais, muito bacanas aí. Muito obrigado. Eu que agradeço. Então é isso. Assistam aí, se inscrevam e a gente se vê no próximo Brabocast. Um abraço e até mais.